vamos iniciar a nossa bolsa esmeralda, e nessa bolsa eu vou utilizar 2 novelos do fio de malha Premium da Fisher. A cor que eu escolhi foi a cor Malbec. Esse fio tem 25 milímetros de espessura e eu vou trabalhar com a agulha número 6. No início, quando eu vou fazer o acabamento da base, eu utilizo uma agulha menor, eu vou utilizar a agulha número 4,5. Eu preparo o meu fio antes de começar o trabalho, soltando uma parte dele, dando alguns puxões assim, para que ele fique no formato mais roliço. E para fazer o acabamento da base, eu inicio fazendo uma carreira de pontos baixíssimos. Gosto de começar pelo cantinho e deixo uma sobra de fio de aproximadamente 15, 20 centímetros ali. Eu deixei até mais, mas não é necessário. É só o suficiente para fazer o acabamento dessa primeira carreira e depois para esconder e arrematar com tranquilidade o fio no final do trabalho. Eu vou fazer pontos baixíssimos, um para cada buraquinho. Eu dou uma distância depois de fazer o ponto baixíssimo para que minha agulha alcance o próximo buraco. Dessa forma, meus pontos não fiquem repuxando. Assim, a nossa base não vai ficar torta, tá? Aqui não tem aumentos e nem diminuições, é apenas ponto baixíssimo, um para cada buraquinho até chegar ao final dessa carreira. Já tô chegando aqui no final da carreira e vou fazer o fechamento com vocês, mas antes vamos completar os buraquinhos até deixar apenas um, onde nós vamos utilizar o fio inicial para fazer esse último ponto. Olha só, vou soltar o fio do novelo e agora eu vou pegar aquela sobra de fio que a gente deixou no início e vou fazer o último ponto ali, ó, utilizando essa sobrinha. Faço um ponto baixíssimo, agora eu posso puxar para cima e vou arrematar como se eu estivesse finalizando mesmo o trabalho. Eu passo a minha agulha por baixo das duas laçadinhas do primeiro ponto, puxo o meu fio e agora eu vou puxar ele lá para trás. Eu vou inserir a agulha dentro do último ponto formadinho, de baixo para cima, laço, pego esse meu fio e puxo ele lá para baixo. Dessa forma, a nossa carreira vai ficar bem acabadinha e a gente não vai precisar cortar o fio para partir para a próxima carreira. Olha só como fica perfeito esse fechamento. Podemos deixar esse fio paradinho para a gente fazer o arremate depois. Agora vamos pegar o fio que está vindo do novelo, que a gente deixou lá paradinho. Insere a agulha no próximo buraquinho, depois de onde ele está ali, ó. Bem dentro do ponto baixíssimo. Laça esse fio e puxa ele para frente. Dá uma alturinha e faz uma correntinha que vai equivaler aí ao primeiro ponto baixo. Essa carreira vai ser uma carreira toda em pontos baixos, um para cada buraquinho, para cada ponto baixíssimo que nós fizemos anteriormente, sempre dando uma alturinha aí para não ficar muito apertado esses pontos, tá? Não tem aumentos e nem diminuição nessa carreira, são apenas pontos baixos, um para cada ponto que nós fizemos na carreira anterior. Aqui é como se a gente já estivesse começando a subir a nossa bolsa, tá? Já vamos começar a subir a partir dessa carreira, então faz um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que nós fizemos na primeira carreira, um para cada buraquinho, né? E no final da carreira, volto para a gente fazer o fechamento juntos e iniciarmos o padrão de pontos da nossa bolsa esmeralda. Já tô me aproximando aqui do finalzinho, trabalhei um ponto baixo para cada ponto, sem nenhum aumento, tá? Tô chegando aqui ao último ponto baixo e nós vamos fazer o fechamento juntos. E a partir de agora, nós já podemos utilizar a agulha número 6, porque não vamos passar mais pelos buraquinhos. Alonga a laçada do último ponto, insere a agulha de trás para frente na cabecinha do ponto baixo, do primeiro ponto baixo lá que nós fizemos, e puxa essa laçada lá para trás. Dessa forma, nós finalizamos o primeiro ponto. Vamos inserir a agulha entre esses dois fios ali, laça o fio do novelo, puxa para frente e deixa uma laçadinha aqui na frente também. Ajusta essa laçadinha de trás para esse ponto não ficar muito aberto. Insere a agulha de trás para frente nas duas laçadinhas, começando pela que está lá atrás. E agora nós vamos simular um meio ponto. Laça o fio e puxa passando pelas duas laçadinhas. Ficamos aí, ó, com um meio ponto fake. Agora laça o seu fio. Insere pegando a laçadinha de trás do ponto baixo da carreira anterior e também a laçadinha que se forma ali atrás, ó. Vamos pegar duas para ficar bem reforçado. Laça o fio, puxa para cima e tira tudo de uma vez. Esse é o nosso meio ponto alto.
Mais uma vez, para quem ainda não entendeu, nós vamos trabalhar meio pontos altos, pegando na laçadinha de trás, apenas a de trás, e também a que se forma nas costas do ponto baixo da carreira anterior, tá? Meio ponto baixo, pegando essas duas laçadinhas, ó. Para ficar essa laçadinha aí na frente, esse relevo, nós vamos utilizar ela na próxima carreira, tá bom? E aqui também não tem aumento, é apenas um meio ponto para cada ponto que nós fizemos na carreira anterior. Vamos fazer assim por toda a volta e no final eu volto para a gente fazer o fechamento dessa carreira e o início da próxima. Já estou me aproximando aqui do final da carreira e olha só como está ficando o nosso trabalho. Vou fazer aqui o meu último meio ponto alto, laço o meu fio. Insiro ali pegando a laçadinha de trás, dou uma alturinha, laço e tiro tudo de uma vez. Finalizamos o último meio ponto, alongo agora um pouco essa laçada e vou fazer o fechamento. Eu vou inserir a minha agulha de trás para frente na cabecinha do primeiro meio ponto. Agora, pega essa laçada que a gente alongou e puxa ela lá para trás. E finalizamos essa primeira carreira. Vamos segurar essa laçadinha ali, ó, para não afrouxar e ela ficar num tamanho legal. E agora, nós vamos inserir a agulha no meio do meio ponto alto. Vamos trabalhar agora pegando no meio do ponto, tá? Como se fosse um ponto centrado. Vamos laçar o fio do novelo, puxa para frente e deixa também uma laçadinha. Vamos ficar com duas, uma atrás e uma na frente, as duas do mesmo tamanho. Inserimos a agulha de trás para frente, pegando primeiro a de trás, depois a da frente, giro, laço o fio e tiro as duas de uma vez, formamos o primeiro meio ponto fake. Agora, vamos fazer um ponto alto, pegando pela laçadinha que ficou lá no pé do próximo meio ponto, aquela que nós deixamos na carreira anterior. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. É um ponto alto normal, porém em relevo, pegando na parte da frente. Agora, vamos fazer novamente um meio ponto, pegando pelo meio do ponto, um meio ponto centrado. E essa vai ser a sequência dessa segunda carreira. Meio ponto centrado e um ponto alto, pegando no pezinho do ponto da carreira anterior. Laça, tiro dois, laço, tiro dois. Dá uma alturinha aí para esse ponto não ficar repuxando, tá? Novamente, meio ponto centrado. Insiro ali por baixo da primeira laçadinha e no meio do ponto. Dou uma alturinha, laço, tiro tudo de uma vez. Agora, um ponto alto centrado. Laço, vou lá no pezinho do ponto, pego ali aquela laçadinha, laço o fio do novelo, dou uma alturinha, laço, tiro dois, mais uma alturinha, laço, tiro dois. Vejam que o meu ponto não pode ficar repuxado, tá? E essa é toda a sequência dessa carreira. Vamos intercalar meio ponto centrado, pegando no meio do ponto, com um ponto alto alongado, pegando na laçadinha da frente do ponto da frente. Vai intercalando aí até chegar no final da carreira. Tô chegando aqui no final da carreira, fiz um meio ponto centrado e o último ponto vai ser um ponto alto alongado. Vejam que tem que ficar a sequência certinha, tá? Eu comecei com meio ponto, vou finalizar com um ponto alto alongado. Laço, tiro dois, laço, tiro dois. Agora, eu vou alongar essa laçada e fazer o fechamento, como nós fizemos na carreira anterior. Insere a agulha de trás para frente, agora na cabecinha do ponto alto. Puxa essa laçada lá para trás, ajusto para ficar bem bonitinho esse último ponto. E agora, nós vamos começar com um meio ponto, porém, pegando apenas na laçadinha de cima, ó.
Eu vou separar as duas laçadinhas que tá passando ali na frente do meio ponto, vou inserir minha agulha bem no meio. Agora, eu laço o fio do novelo, puxo pra frente e faço uma laçadinha. Fiquei com duas. Agora, eu insiro a agulha de trás pra frente nessas duas laçadinhas, dou um meio giro, laço o fio e tiro duas. Fiz um meio ponto pegando apenas na laçadinha de trás, entenderam? Essa carreira será toda de meio pontos, pegando apenas na laçadinha de trás. Lembra que a gente pega duas para ficar bem reforçado, tá? A de trás e a que se formou ali nas costas do ponto. Laço, insiro a agulha na laçadinha de trás, ali pegando as duas. Laço, tiro dois. Tiro tudo de uma vez. Esse é o meio ponto, só que dessa vez nós vamos trabalhar como fizemos na primeira carreira, pegando apenas na laçadinha de trás. E essa é a sequência da nossa bolsa. Uma carreira de meio pontos pegando na laçadinha de trás e outra carreira intercalando meio pontos com ponto alto alongado. Então, o que a gente precisa gravar é que quando for a carreira toda de meio pontos, nós precisamos trabalhar só nos pontos, nas laçadinhas de trás, para se formar essas laçadinhas da frente, que a gente vai usar na outra carreira para fazer os pontos altos alongados, tá bom? Então, sempre quando for a carreira toda de meio pontos, nós vamos trabalhar eles pegando apenas na laçadinha de trás. Essa carreira é toda assim, sem aumento, sem diminuições, fazendo apenas meio pontos altos, pegando na laçadinha de trás, deixando essa laçadinha da frente para a gente utilizar na próxima carreira. Tô me aproximando aqui do final dessa carreira, vou fazer o último ponto com vocês e olha só como tá ficando o nosso trabalho. Laço meu fio, insiro a agulha na laçadinha de trás, puxo, dou uma alturinha e fecho meu último meio ponto. Agora, eu alongo essa laçada e faço o fechamento. Introduzo a agulha de trás para frente na cabecinha do ponto. Puxo a laçadinha lá para trás, ajusto para ficar bem bonitinho. Essa laçada não pode ficar muito grande, porque nós vamos utilizá-la para fazer o próximo ponto. Então, ela tem que ficar um tamanho ali, metade do que tá aí, ó, dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar meio pontos nesse primeiro ponto, só que centrado, lembra? Então, a gente insere a agulha no meio do ponto, puxa para frente e faz uma laçadinha na frente. Ficamos com duas, vamos colocar a agulha de trás para frente nessas duas laçadas, começando pela de trás, dou um meio giro, laço e tiro tudo de uma vez, formamos o nosso primeiro meio ponto centrado. Nessa carreira, os meios pontos são centrados, tá bom? Laço e vou fazer um ponto alto alongado lá no pezinho, pegando a laçadinha da frente. Vejam que o meu ponto alto alongado fica sempre na direção do ponto alto alongado que nós fizemos na carreira anterior. Eles ficam sempre retinhos, um em cima do outro. E entre eles a gente faz o meio ponto centrado, inserindo a agulha no meio do ponto, tá bom? Então, essa é a sequência da nossa bolsa. Vamos fazer toda a carreira assim e depois vamos repetir por 7 vezes. Vejam que nós fizemos 4 carreiras, mas temos 2 carreiras de pontos altos alongados. Para fazer a bolsa esmeralda, nós vamos fazer 7 carreiras como essa. Na verdade, são 14, porque cada carreira de ponto alto alongado tem 2 carreiras, lembram? Então, vamos repetir essa sequência que nós fizemos agora, até ficar com 7 carreiras de pontos altos alongados. No total, serão 14 carreiras, mas somente 7 de pontos altos alongados. Voltei aqui para mostrar para vocês que o meu fio acabou, o primeiro novelo acabou. Eu tava ali fazendo, ó, já fiz 4 carreiras de pontos altos alongados, estava fazendo a minha carreira toda de meio ponto, pegando na laçadinha de trás. E olha só como tá ficando o nosso trabalho, bem estruturadinho, bem bonito o desenho desse ponto, né? Então, agora eu pego o meu fio do novelo novo e ali onde eu fiz o meio ponto, eu vou desmanchar metade dele, vou deixar as laçadinhas na agulha sem finalizar o ponto. E eu finalizo com o fio do novelo novo. Eu já vou laçar o fio do novelo novo e finalizar esse ponto que nós deixamos pela metade. Agora, eu ajusto puxando a pontinha de cada um,
que ficou ali, o finalzinho do primeiro e o começo do segundo, e sigo fazendo meus meio pontos, só que agora escondendo, trabalhando ali por cima desses 2 pedacinhos de fio que ficou ali. Dessa forma, nós já vamos arrematando e no final é só a gente dar um pinguinho de cola. Vou seguir aqui arrematando os meus pontos e agora eu já tô trabalhando com o fio do novelo novo. Vou aproveitar enquanto a minha bolsa não está muito alta e vou arrematar aquele fiozinho inicial que nós deixamos lá no comecinho. Vou usar minha agulha de tapeceiro, passo ela por dentro da agulha e vou esconder esse fio ali, ó, passando por debaixo de alguns pontos até ele ficar bem preso. Depois de esconder esse fio, eu dou um pinguinho de cola e posso cortar e já vai estar finalizada esse fiozinho inicial ali, já vai estar arrematado. Finalizei as minhas 7 carreiras de pontos altos alongados. Vejam só como ficou bonito. E depois de fazer a 7ª carreira de pontos altos alongados, eu fiz mais uma de meio pontos, pegando apenas na laçadinha de trás. Até aqui a minha bolsa tá com aproximadamente 21 centímetros e meio. Vou finalizar essa carreira que eu fiz de meio pontos, inserindo a agulha ali na parte de trás da cabecinha do primeiro ponto, puxo a laçadinha lá para trás, como nós fizemos em todos os fechamentos. Vamos dar início ao acabamento da borda da nossa bolsa. Vou inserir a agulha por baixo da laçadinha ali e na laçadinha de trás, e agora nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, tá bom? Nessa carreira, nós vamos também prender já as alças da nossa bolsa. Puxo a laçada para frente, faço um ponto baixo ali, uma correntinha que vai equivaler ao ponto baixo. E vou pro próximo buraquinho, aqui eu tô trabalhando embaixo das 2 laçadinhas, ó. E vou fazer pontos baixos, tá bom? Vou trabalhar alguns pontos baixos, até fazer essa curvinha da lateral. E ali eu já vou mostrar para vocês como eu faço as marcações da onde a gente vai prender as nossas alças. As alças do kit já vêm com as argolas, meias argolas, e é bem tranquilo para fazer a aplicação. A gente só tem que tomar cuidado para centralizá-las certinho, para que elas não fiquem tortas. Trabalhei alguns pontos baixos e ali eu tô dobrando a bolsa, ó, vamos marcar bem cada quina para a gente conseguir fazer a contagem de pontos. Depois da onde está a marcação da quina ali, ó, da lateral, eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Vou fazer 8 pontos baixos e aí eu vou prender a alça, vou mostrar para vocês como fazer. Trabalhei os 8 pontos, contando ali da quina para dentro. Agora, eu pego a minha alça do lado do avesso, viradinha para baixo, assim, ó, e posiciono ali. Ó, vejam que ela está do avesso, porque quando ela estiver para cima, tem que ficar o lado bonitinho do couro. Vou introduzir a agulha dentro da alça e no buraquinho ali da onde eu faço os pontos baixos. E eu vou prender essa alça com 3 pontos baixos, um em cada buraquinho mesmo, conforme a gente estava fazendo, só que passando por dentro da argola. Ó, fizemos 3 pontos baixos e a nossa alça está presa. Agora, para separar uma alça da outra, eu vou fazer 12 pontos baixos, um para cada buraquinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, vamos prender a outra alça também do lado do avesso. Toma cuidado para ela não ficar torta, tá? Não ficar retorcida. E vamos fazer igual fizemos na outra alça. Vamos prender com 3 pontos baixos, um para cada buraquinho, só que passando dentro da argola também. 2, mais um, 3. Prendemos a segunda parte da primeira alça ali com 3 pontos baixos. E ó, quando a gente puxa a alça para cima,
o couro fica viradinho assim, bem bonitinho. Agora, nessa lateral, nós vamos fazer 8 pontos baixos, como fizemos lá no começo, porém, vamos fazer mais 8 para fazer já do outro lado. Então, vamos ter um total de 16 pontos baixos em cada lateral, tá? Fizemos aí 16 pontos baixos, já podemos prender o primeiro lado da segunda alça. Do lado do avesso, como nós já fizemos, vamos prender com 3 pontos baixos novamente, passando por dentro da argola. 2, 3. E novamente vamos separar com 12 pontos. Então, para cada buraquinho ali, vamos fazer um ponto baixo até ficar com 12, separando as duas alças. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa parte, vocês tomem bastante cuidado para garantir que tá bem centralizada. A alça da frente tem que estar na mesma direção da alça que nós colocamos lá do outro lado. Por isso é importante, na hora de dobrar a bolsa lá no início, você fazer a dobragem, a modelagem ali bem certinho. Fiz os meus 12 pontos, agora vou prender o último lado ali da alça com 3 pontos, como nós fizemos nos outros. Um para cada buraquinho, porém pegando na argola. Agora, completamos ali o último ponto que ficou faltando dos 16 dessa lateral. Então, em cada lateral ficou 16 pontos, entre as alças 12, e agora nós fazemos o fechamento e vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos para esse acabamento ficar bem bonitinho. Vamos trabalhar agora uma carreira de pontos baixos, pegando apenas na laçadinha de trás. Então, nós separamos ali os 2 fios que tá passando ali na frente do primeiro ponto, insiro a agulha no meio deles e na laçadinha que tá lá atrás. Ajusto para ficar bem do tamanho certinho esse ponto, laço o fio, trago para frente, faço uma correntinha que vai equivaler ao primeiro ponto. Vou pro próximo, pegando na laçadinha de trás e faço pontos baixos. Essa carreira vai ser toda de ponto baixo, pegando ali na laçadinha de trás, para ficar o relevo ali dessa laçadinha que fica na frente, que eu acho bem bonitinho. Mas é opcional, se você quiser fazer pontos baixos normais, também pode, tá? Então, essa é uma carreira toda de pontos baixos para completar esse acabamento aí da nossa bolsa. Finalizada a carreira de pontos baixos, nós vamos fazer o fechamento, mas ainda não acabou. Eu gosto muito de finalizar as minhas peças com uma carreira de pontos baixíssimos. Se você quiser parar por aqui, tudo bem, a sua bolsa tá finalizada. Mas eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando na laçadinha de trás. Então, eu vou iniciar como eu iniciei na carreira anterior, mas não vou fazer uma correntinha. Já vou inserir minha agulha ali na próxima laçadinha, pegando apenas a laçadinha de trás e vou fazer pontos baixíssimos. E essa vai ser uma carreira toda de pontos baixíssimos. Aí sim eu sinto que finalizei a peça. Eu gosto muito de finalizar as minhas bolsas com pontos baixíssimos. Eu acho que aí sim fica bem acabadinho. Mas como eu disse, é opcional, tá bom? Olha só que bonitinho que fica quando a gente faz essa carreira de pontos baixíssimos, pegando na laçadinha de trás. Chegando aqui no final, já fiz o meu último ponto baixíssimo, posso cortar o fio e vamos fazer o arremate. Puxo esse fio todo para cima e olha só como esse ponto fica bem estruturadinho, a bolsa tá bem armadinha, eu tô amando isso. Eu gosto de fazer esse arremate final com agulha de tapeceiro, mas se você não tiver, você pode utilizar a agulha de crochê mesmo, tá? Vou passar o meu fio ali por dentro da agulha. E agora, eu vou passar por baixo das 2 laçadinhas do primeiro ponto baixíssimo que fizemos. E eu finalizo voltando com esse fio dentro ali da onde ele saiu, do último ponto baixíssimo. E olha só como fica perfeito, simulamos um ponto baixíssimo e ele fica imperceptível. Agora, vamos esconder o fio ali por trás de alguns pontos,
Essa parte, a agulha de tapeceiro ajuda bastante. Esconde ali o quanto você achar suficiente. Eu passo por dentro de alguns pontos até eu me sentir segura. Só que depois eu dou um pinguinho de cola também antes de cortar o fio para garantir que não vai soltar, tá? Cola que eu utilizo é uma cola espessa. Eu tô utilizando aqui a de silicone. Eu puxo o fiozinho para cima para dar o pinguinho bem ali no meio e essa cola não ficar aparente, tá? Se você utilizar uma cola muito fina, ela pode escorrer e manchar a sua peça. E aqui nós temos a nossa bolsa finalizada. Eu vou deixar num próximo vídeo a aplicação do zíper, porque ela vai servir não só para o modelo da bolsa esmeralda, mas para outros modelos. Então, eu vou deixar separado e bem detalhadinho. Não vou colocar aqui para não ficar muito grande. Muito obrigada por ter ficado até o final. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que façam muitas bolsas esmeraldas por aí. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá e me segue, que tem sempre inspiração de modelos novos para vocês. E quando vocês fizerem a sua bolsa esmeralda, me marca que eu vou amar ver as bolsas de vocês. E por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário e o seu feedback para mim. Não esquece do joinha, hein? Beijos!